Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Custal. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio para falarmos sobre logística, dentro dessa temática aí da logística 360. Hoje nós vamos falar sobre a logística reversa. Segura aí que depois da vinheta nós vamos começar. Voltamos pessoal. Quando eu falo da logística reversa, estou dizendo que a logística reversa ela está dentro da logística empresarial, mas atuando de forma a gerenciar, tornar as operações do retorno de um produto ou de materiais, após a sua venda ou pós o consumo, trazendo de volta para dentro das organizações de forma a gerar, agregar e gerar benefícios aos mesmos. Então, essa é a finalidade da logística reversa. Talvez você possa estar pensando assim, mas por que a logística reversa? Por que nós ouvimos tanto esse termo logística reversa? Ele parte de uma ideia que a logística dentro do processo natural tem como finalidade abastecer o mercado, abastecer as organizações. Então, quando você fala da logística, naturalmente, você está pensando numa cadeia, onde você tem fornecedor, transporte, indústria, transporte, distribuição, transporte, atacado, varejo, dependendo do nível do canal, dependendo da forma que você utiliza para suprir o teu processo, e aí você tem como finalidade levar esse produto. Mas aí existe uma preocupação agora muito grande, principalmente nos tempos que nós estamos agora, século XXI, sobre a questão ambiental, sobre o impacto ambiental dos produtos. Tem tempo de vida, existem produtos que demoram a se decompor na natureza, existem produtos que demoram, e ao mesmo tempo que ele demora a se decompor, ele tem lá o seu impacto. Se nós pensarmos aí em plástico, nós pensarmos aí em vidros, se nós pensarmos em alguns latas, alumínio, esses produtos eles têm um tempo de vida útil. E aí existe uma preocupação agora não só de mandar os produtos, mas tem uma preocupação agora também de trazer qual é a destinação final, qual é o impacto ambiental. E aí isso ganha força a partir do momento que alguns movimentos, desde 72, no movimento de Estocolmo, até os dias atuais, onde nós falamos aí, principalmente embasado na Lei 12.305, que já traz essa responsabilidade sobre aqueles que fabricam, sobre o impacto desse produto. Então há agora, a partir da Lei 12.305, uma cobrança legal, há agora também uma ideia de conscientização, políticas ambientais sendo trabalhadas nas organizações, inclusive questões realmente, conforme nós falamos, legais, de punição, de sanções. Então as empresas agora elas têm uma preocupação com isso. E essa lógica reversa, ela acontece dentro de duas esferas, ela acontece dentro do pós-venda e ela acontece dentro do consumo, depois do pós-consumo, podemos dizer assim. Vamos explicar um pouco mais sobre esses dois aspectos da questão da logística reversa, mas o que importa é a questão que nós falamos anteriormente, é trazer esse produto não só com uma preocupação do impacto, mas também de gerar valor. E aí nós entramos dentro de um aspecto da sustentabilidade. Pessoal, quando eu falo da pós-venda e pós-consumo, nós podemos dizer assim, quando você trabalha logística reversa de pós-venda, ela pode estar muito amarrada ali uma questão de validade, uma questão de não conformidade de negociação, pedir um produto, mandou outro, pedir uma quantidade, mandou outra, o produto está para vencer, perdendo a validade, então você tem que trazer. Não se trabalhou ali a ideia da conformidade entre a negociação comercial, fornecedor-cliente. Então você tem a questão de trazer esse produto de volta. Mas também eu falo da logística de pós-consumo. Por que pós-consumo? Porque os produtos são feitos, os produtos são fabricados com o objetivo de atender uma necessidade do cliente. Após atender essa necessidade, o que acontece com esse produto? Por exemplo, na sua casa, quando você toma lá um refrigerante, quando você abre lá a caixa, a embalagem de um produto, o que você faz com aquela embalagem? E aí a gente pensa também na logística reversa de pós-consumo. Então, tanto a logística reversa de pós-venda quanto a de pós-consumo, após consumir, passou a ser uma preocupação das organizações através da lei, através da conscientização, através de uma preocupação agora com o meio ambiente. Então notem que ou através de uma não conformidade comercial do pós-venda ou do pós-consumo, existem políticas. É comum vocês encontrarem, leva o recipiente, tem um desconto, apresente o produto e ganhe desconto. Coloque lá o produto naquele local, jogue aqui a sua pilha. O que é isso? É uma logística reversa de pós-consumo, que você acaba vendo isso, de certa forma, disseminando uma cultura ambiental. Através da Lei 12.305, as empresas passaram a atender requisitos legais, porque se não cumprir, elas são fiscalizadas, elas podem sofrer sanções, punições
né? E aí são coisas bem pesadas em relação a isso, o não cumprimento da norma. O grande problema da logística reversa é o pós-consumo. Na casa, na minha casa, na sua casa, a separação, né, a forma de classificar esses produtos para que você possa facilitar o caminho para uma reciclagem, para a reutilização, para o desmanche, e aí isso é uma coisa que ainda tem que ser trabalhada. Falando um pouco sobre sustentabilidade, a partir do momento que eu crio esse canal reverso, entenda o seguinte: uma vez que a gente cria essa política, uma vez que a gente cria essa cultura, não só do pós-venda, mas principalmente de pós-consumo, o que a gente ganha com isso? A sociedade ganha, o meio ambiente ganha. Então, se o meio ambiente ganha, a sociedade ganha, as organizações ganham, privadas, públicas, seja qual for. Porque a gente está falando que, uma vez que a gente jogaria isso no lixo, hoje nós temos a possibilidade, através da reciclagem, através da separação, através da consciência da logística reversa, esse produto voltar para o fluxo produtivo. E com isso você tem redução de custo, com isso você tem questão sobre o impacto ambiental, porque você agora vai reutilizar, não vai fazer diretamente dos recursos naturais da fonte, você não vai industrializar, provavelmente na mesma potência, você vai ter matéria-prima mais barata, você consegue reduzir o custo do processo e, naturalmente, né, a ideia do preço final, o custo final, né, que vai levar o preço do produto. Então, notem que o benefício é muito grande quando você fala de logística reversa. Então, não é só o conceito. Lembrem que eu sempre tenho essa proposta de falar para vocês que não é um conceito apenas. Então, a logística reversa é uma área da logística empresarial que tem como finalidade, atuando ali na gerenciamento, na operação, do retorno do produto, ok. Mas aí o que é isso na prática? É o que eu acabei de falar agora. São essas políticas que são trabalhadas com o objetivo não só de fazer o retorno, não só o fluxo, né, reverso, mas também o fluxo reverso dentro de uma premissa, dentro de um propósito de reutilizar, de sustentabilidade, seja pelo canal de pós-venda, seja pelo canal de pós-consumo. Há um caminho grande a percorrer? Sim. A gente vai falar isso mais uma vez, né? Que há um caminho realmente grande a percorrer, porque a gente precisa conscientizar, precisa trabalhar esses pontos e nós vamos falar sobre isso também. Pessoal, encerrando aqui, a gente vai fazer então esse ponto, né? Só umas ressalvas aqui. Quando nós falamos aqui agora sobre esse caminho a percorrer, é preciso, né, não só pensar na política da logística reversa de pós-venda, baseado na lei, que é uma obrigatoriedade das organizações, mas também uma questão cultural. Como que a empresa contribui? A empresa contribui pensando nos seus projetos, né, com materiais que possam ser reciclados, com materiais mais econômicos, mais baratos, pode reduzir o custo do seu processo, ela pode fazer com que o recurso natural, né, diminua essa demanda, né, reaproveitando materiais, achando finalidade em produtos que provavelmente iriam para o lixo, para os lixões. É preciso entender isso, quanto que isso pode impactar nas organizações, mas também, quando falamos do aspecto geral de sociedade, nós estamos falando da nossa participação. Né? Quantos lugares, quantos condomínios, quantas casas, quantos lugares aí não tem, né, o ponto de coleta adequado, quantas casas não fazem a separação, qual o incentivo para isso, qual a mobilização que se faz, né, dos órgãos públicos gerais, dos governos, em relação ao incentivo sobre isso, para que a gente possa conciliar não só a questão privada, da questão da obrigatoriedade da Lei 12.305, mas também da questão aí que envolva algum benefício para o cidadão, né, para que a pessoa possa realmente ter esse papel e com isso você, pensando na pessoa, você tem ali a questão cultural, você tem a questão, né, do próprio benefício direto do cidadão e esse cidadão contribuindo para o governo, né, local no sentido de diminuição de volume de lixo, direcionamento inadequado de produtos que vão para os lixões, né, para alguns aterros aí, e tem lá a sua complexidade de degeneração, né, no próprio solo, e aí isso vai impactar no tratamento que se dá lá nos aterros sanitários. Isso tudo traz complexidade. Ao mesmo tempo, nós estamos falando aí de, né, a questão natural, contribuir com o nosso ambiente, contribuir com o nosso planeta na utilização adequada, eficiente dos recursos e a gente possa realmente ter benefício geral para que todos possam ganhar. Pessoal, encerramos por aqui mais um episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus.